Boa tarde, Tabata Viapiana, Rádio CBN. Na coletiva de imprensa da 27ª fase, foi dito que as investigações ainda precisavam aprofundar o motivo pelo qual o Ronan Maria Pinto recebeu 6 milhões de reais. Falou-se muito em uma possível extorsão a representantes ligados ao Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber se isso ficou comprovado com o desenrolar das investigações e se, de fato, houve essa extorsão ao PT, teria alguma relação com o caso do Celso Daniel, do então prefeito de Santo André, enfim, até que ponto a investigação já avançou nesse sentido do motivo pelo recebimento dos 6 milhões de reais? Obrigada. Ainda pende a certeza a respeito da razão do pagamento. Na versão do senhor Ronan Maria Pinto que foi ouvido, ele alega que esse pagamento ele não tinha conhecimento que tinha essa origem, que não nos pareceu crível a tese, tendo em conta que os contratos entre a empresa do Marcos Valério, a empresa do senhor Oswaldo e a empresa do senhor Ronan eram ambos amarrados, um vinculado ao outro. Então parece um pouco lógico. Também o fato de que ele afirma que foi procurar empréstimo numa empresa, na Via Invest, mas acabou que o contrato de empréstimo foi assinado com a Remar. Não há também explicação plausível. Dentre outras questões, existem 2 depoimentos que levantam essa tese de uma possível extorsão em relação à cúpula do Partido dos Trabalhadores. Mas, no interior do Ministério Público, é totalmente prematuro você ter uma afirmação conclusiva se essa extorsão de fato ocorreu e qual que era o objeto da extorsão. Por isso que nós não denunciamos extorsão, denunciamos apenas lavagem. O que nós temos certeza é que o dinheiro de crime chegou para o senhor Ronan Maria Pinto, e isso por si só já caracteriza a lavagem de capitais, e por isso está sendo denunciado. Tabata, é a Tabata que fez a pergunta, não foi? Tabata, fica claro que a gente não precisa dessa razão para acusar o crime de lavagem, porque a lavagem é dissimulação na transmissão dos valores que vieram de um crime financeiro praticado a partir de empréstimos fraudulentos e renovações feitos a partir do Banco Chain. Agora, o que chama atenção, além desses depoimentos que apontam uma possível razão, é o fato de que pessoas que já estavam habituadas a praticar crime no âmbito do mensalão decidiram não entrar na prática desses fatos específicos. Isso é uma coisa que chama atenção. Eles preferiram ficar de fora, eles recusaram fazer essas operações. Pessoas já habituadas a fazer crime por alguma razão especial recusaram participar desse fato específico. Agora, essa pergunta fica no ar. A gente não depende dela para fazer essas acusações, elas são totalmente não relacionadas, mas ela não fica respondida com base nas provas colhidas até o momento. Oi, doutor. Aqui, Marcelo. Eu vou insistir um pouquinho na história do Ronan. Minha colega me socorreu aqui, disse que quando vocês fizeram a operação, também contaram com a ajuda dos promotores de São Paulo, que vem investigando essa história já há algum tempo. Minha pergunta é nesse sentido. Essa colaboração pode ajudar a esclarecer essa pergunta que ainda não tem resposta? E a outra pergunta é com relação ao GIM, essa dinâmica que o senhor até lembrou ali das cores, das flechazinhas ali. Quem ajudou a revelar essa dinâmica? Foram os delatores que foram ouvidos especificamente a respeito da atuação do GIM na tentativa de barrar a CPIs? Em relação à primeira pergunta, houve participação de 2 promotores de São Paulo. Naturalmente que há um intercâmbio de informações quando tem alguns personagens que interessam as 2 investigações. Durante a investigação, inclusive, nós estivemos lá conversando com esses promotores, tomamos o depoimento de uma testemunha e, em razão disso, eles acabaram também participando, sempre no sentido de cooperação com o Ministério Público e com a Polícia Federal. Em relação à parte final, não tem nenhuma... por enquanto, nenhuma hipótese de colaboração nesse caso. Acho que respondi, né? Posso passar para o colega aqui para... Com relação à denúncia do Gim Argelo, inicialmente, na época da deflagração da 28ª fase da Operação Lava Jato,
denominada Vitória de Pirro, nós tínhamos comprovação de envolvimento da construtora OAS e também da UTC. Depois disso, ao longo desses dias, a investigação se intensificou, foram ouvidos colaboradores, entre eles Ricardo Pessoa, Júlio Camargo e Otávio Marques do Azevedo, da Andrade Gutierrez, que nos deram também luzes para guiar o nosso caminho. Mas, muito além disso, a farta prova documental que se colheu nesse tempo foi fundamental para o opinião delicti do Ministério Público. Nós, por exemplo, conseguimos detectar ligações entre investigados, planos de voo de aeronaves privadas dessas empresas, aeronaves registradas em nome da OAS, aeronaves registradas em nome da UTC, foram requisitados seus planos de voo e com isso nós conseguimos localizar onde estavam seus empreiteiros, quando estavam, se estavam juntos. Nós conseguimos também hospedagens em rede hoteleira em Brasília, nós conseguimos obter herbes de localização desses empresários, nós conseguimos mensagens de texto confirmando reuniões e o conchavo entre os empreiteiros e Giangelo, tais como aquelas duas mencionadas há pouco na apresentação. Então, não só os colaboradores, mas farta prova documental obtida com técnicas especiais de investigação, além também de oitivas de testemunhas, não colaboradores, testemunhas que fizeram presente em jantares, testemunhas que fizeram presente em almoço realizado e fornecido por Giangelo, determinou ao Ministério Público condições para oferecimento da denúncia de hoje. Boa tarde, Thaisa, da Rede Vida de Televisão. Eu gostaria de saber mais alguns detalhes de como é que foi a lavagem de dinheiro pela paróquia de Taguatinga, se foi apenas a doação de 350 mil, ou se tem outras doações feitas, e se já há alguma informação do depoimento do Padre Moacir, que parece que ele teve aqui em Curitiba, já depondo e apresentando alguns documentos, se já existe alguma informação a respeito desse caso. Boa tarde. Com relação à doação da Paróquia São Pedro, efetuada para a Paróquia São Pedro, para a passagem de vantagem devida, paga pela OAS, as informações colhidas até o momento são que a OAS pagou efetivamente esse valor, apesar da investigação ter convicção de que o oferecimento da propina por parte de Léo Pinheiro foi um importe muito maior do que os R$350 mil. A investigação não colheu outros dados concretos de como foi feito o repasse do restante. Realmente, o padre Moacir Anastácio foi ouvido pelo delegado Luciano Flores, aqui na Superintendência da Polícia Federal, mas não há elementos que indicam ainda condições do Ministério Público denunciá-lo. As investigações contra possível participação ou não do Moacir Anastácio nos fatos ainda prosseguem. O Ministério Público pediu expressamente ao juiz da 13ª Vara o prosseguimento da investigação contra esse fato. Boa tarde, Rafael Neves, do Jornal Metro. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à denúncia do Giangelo, que não tinha ficado claro exatamente a participação da Odebrecht, esse repasse de 200 mil, de que forma ele foi feito e sobre que circunstâncias, e se, no caso, foi exigido, como foi da Camargo Correia ou não. E a segunda é a respeito da explanação inicial sobre a MP 703 e, enfim, os riscos que ela pode trazer para investigações futuras. Eu queria saber se isso dificulta, assim, parte do trabalho que vocês têm feito com relação às 10 medidas contra a corrupção, aos mecanismos de combate a crimes futuros e a investigação de crimes futuros, se puder falar um pouco sobre isso. Com relação à lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo a Odebrecht e Giangelo, a investigação colheu elementos envolvendo Marcelo Odebrecht e, especialmente, Cláudio Melo Filho, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Odebrecht, baseado em Brasília. A investigação colheu inúmeros contatos telefônicos entre esse vice-diretor, Cláudio Melo, com Giangelo durante a investigação, durante a tramitação da CPI. Cláudio Melo Filho também se fez presente em um almoço fornecido por Giangelo, em que se estavam presentes representantes da Andrade Gutierrez
e da OAS, no qual foi discutida a forma de proteção nas comissões parlamentares de inquérito, e posteriormente, em setembro de 2014, a OAS faz uma doação, um pagamento de vantagem devida dissimulado por meio de doação para o Partido da República, integrante da coligação União e Força, da qual Jean Angelo compunha a base eleitoral. Foi nesse sentido que ocorreu os atos de corrupção e lavagem envolvendo a empresa Odebrecht. Odebrecht que fez o depósito, mas o AS se fez presente no almoço em que Cláudio Melo Filho, da Odebrecht, estava presente também. Essa medida provisória da leniência, assim como esse novo relatório parecer que pode alterar ela para pior, são expressão de uma reação contra as investigações, de uma reação para que as investigações não continuem avançando, para dificultar e mesmo para acomodar a situação das empreiteiras, que são grandes doadoras eleitorais de grande parte das pessoas que estão no parlamento. Nós não confundimos, nós temos que ter o cuidado para não fazer uma generalização em relação aos políticos. A gente não pode dizer que todo político é corrupto. Não, existem políticos honestos e quando nós generalizamos, nós condenamos os honestos junto com os corruptos. E nós dificultamos o trabalho dos honestos, a própria dignidade da função pública. Agora, o que nós temos e temos comprovado é que as condições hoje no Brasil favorecem a corrupção. Nós tiramos águas com baldes nas nossas mãos quando nós acusamos criminalmente conduta a conduta. O que nós precisamos, se nós queremos evitar que novos escândalos de corrupção aconteçam, é mudar as condições, mudar o sistema. Por isso que nós temos clamado por alterações legislativas que mudem o sistema de justiça criminal, tornando efetivo e não gerando a impunidade, que é a regra na maior parte dos casos, e por reformas políticas que tornem o ambiente menos propício, o ambiente político especialmente, menos propício à prática continuada de crimes de corrupção. Carolina Leal, do Valor Econômico. Eu queria tirar uma dúvida a respeito de um nome que não foi denunciado, que é o do Júlio Camargo, que teria efetuado repasses, mas acabou não sendo denunciado. Eu queria só que vocês esclarecessem. E referente à outra denúncia, aos 12 milhões do empréstimo feito ao Bunlai, não sei se vocês podem comentar, mas queria saber se há alguma investigação em relação aos outros 6 milhões e ao caminho dessa outra metade do dinheiro. Com relação à denúncia de Jean Angelo e ausência de imputação e capitulação na denúncia para Júlio Camargo, o fato decorre de que Júlio Camargo celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, já foi denunciado em várias oportunidades e as denúncias atingiram um patamar de pena acima de 10 anos, que foi objeto de acordo e de definição de patamar máximo na colaboração dele. Diante disso, o Ministério Público Federal narrou os fatos na denúncia, deixou bem claro a sua participação, mas pediu a suspensão do prazo prescricional em relação a ele, pelo motivo de ter atingido o prazo máximo de pena acordado na colaboração. Em relação à outra metade dos 12 milhões, durante as investigações, os administradores do frigorífico Bertin foram ouvidos e a defesa, como medida de cooperação, entregou os extratos do outro 6 milhões, que ela conseguiu, não integralmente, mas do que eles conseguiram detectar, inclusive está na cota da denúncia. Conseguiu detectar mais, pelo menos 3,4 milhões foram pagos para empresas de 2 marqueteiros que trabalharam na campanha de Campinas, da Prefeitura de Campinas, da época, e 2004, e nos termos que foi mencionado pelo senhor José Carlos Bunlai, em depoimento à Polícia Federal. O senhor José Carlos Bunlai, em seu depoimento, mencionou que parte desse dinheiro se destinava a pagar dívidas da campanha de Campinas. E realmente foi materializado que parte dos outros 6 milhões foi para uma empresa desses 2 marqueteiros. Aqui Douglas Santucci, da TV Band. Gostaria de saber se a investigação contra os políticos continua, por exemplo, do ex-governador Arruda e também da família Roriz. O que vai ser feito nesse caso? As investigações levadas a efeito em razão da fase da Operação Vitória de Pirro não permitiu induzir qualquer tipo de participação
o dolo de Geraldo Arruda ou os familiares de Roriz no esquema criminoso. O que se percebeu foi, sim, a conduta de Giangelo se corrompendo e buscando meios de lavagem de dinheiro para favorecer os partidos aliados. Mas isso não tem nenhum tipo de indício de que os beneficiários finais das doações tinham conhecimento da origem criminosa do que foi repassado pelas empresas. Então, não há investigação nesse sentido, por não haver qualquer linha investigativa que autorize o início da apuração. Boa tarde, Isabela, da Rede Massa SBT. O doutor Ivan comentou que, em relação ao Ronan, a investigação estaria esgotada, mas em relação a outros denunciados, como Giangelo pode receber novas denúncias em primeira instância? E a segunda pergunta é, existe uma parte dessa investigação que corre para o Supremo, que foi encaminhada para o Supremo, que envolve outros políticos que ainda têm foro? Com relação a Giangelo, os fatos que nós tivemos conhecimento foram apurados e denunciados. A Força Tarefa, até o momento, não trabalha com nenhum tipo de inquérito envolvendo outro tipo de prática criminosa. Sou Anderson, do Diário Catarinense, Grupo RBS. Duas perguntas. A primeira, doutor, continuando com isso em outros políticos, as empreiteiras falaram de terem sido procuradas por outros integrantes da CPI ou CPMI durante a investigação, também cobrando valores para impedir novos chamados para convocações, enfim, ou foi só o Giangelo mesmo que fez essa negociação? E a outra pergunta é sobre esse parecer também, doutor. Eu queria entender se há um crescimento no número de tentativas de barrar as investigações ou de ações que vocês têm percebido que tem aumentado constantemente aí ultimamente para tentar diminuir um pouco a força do Ministério Público Federal nessas ações, e o que vocês pretendem fazer em relação a isso, até juridicamente ou, enfim, de outras formas. Repetindo a resposta, a investigação em Curitiba foi adstrita à conduta de Giangelo. Se ocorreu participação de algum outro parlamentar ou ex-parlamentar, isso é fato desconhecido de Curitiba e, eventualmente, se houver algum tipo de linha investigativa, será de atribuição do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Existe sim um aumento de iniciativas contra o Ministério Público e contra as investigações ao longo do tempo. Nós temos aí agora essa MP 703, nós temos agora esse parecer, o relatório adicional, MP 703, tornando-a pior ainda do que ela já era. Existe um projeto de lei proposto que impede a colaboração de réus presos, existe um projeto de lei proposto que faz com que a prisão não se faça mais possível após o julgamento de segunda instância, conforme a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, mas apenas após o trânsito de julgado de todos os recursos cabíveis, o que normalmente demora mais de 15 anos. E agora, contra essas medidas todas, a nossa principal defesa é a sociedade. É claro que nós podemos lançar mão de mecanismos jurídicos, como, por exemplo, em relação à medida provisória 703, houve uma proposta de ação direta de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República, mas a nossa principal defesa, o nosso escudo contra ataques continua sendo a sociedade. O que mais nos preocupa é que possa acontecer uma coisa como aconteceu na Itália. Nós acreditamos que, enquanto a sociedade estiver do nosso lado, esses abusos, esses ataques não terão sucesso. Agora, se o apoio da sociedade diminuir, o flanco estará aberto para que o combate à corrupção seja atingido. O que nós vimos acontecer na Itália foi o crescimento de críticas contra a operação, discursos de abusos, porque as pessoas investigadas lá, como aqui, eram poderosas, política e economicamente, e na medida em que essas críticas de abusos aumentaram, o apoio da opinião pública diminuiu, até um ponto em que foi possível um contra-ataque, uma reação do sistema corrupto contra os investigadores. Nós já vimos tentativas disso, por exemplo, quando se concluiu um relatório de CPI da Petrobras, um relatório que praticamente colocou os investigadores como réus e os investigados como vítimas. Nós vemos críticas de abusos infundadas, absolutamente infundadas, mas que se repetem sem cessar, como as críticas de que supostamente prisões seriam usadas para extrair colaborações, como nós vimos que não é verdade, críticas dizendo que as investigações são partidárias, como quando nós vemos que absolutamente não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, a investigação é técnica, imparcial, é partidária. Isso tudo, nosso receio é que eroda o apoio da opinião pública ao longo do tempo, coloque
faça com que as pessoas fiquem com o pé atrás em relação à investigação, quando o nosso único interesse é produzir justiça, e com a erosão do apoio da opinião pública possa existir esse contra-ataque com sucesso. O que nós precisamos é do apoio da imprensa, que conhece bem o caso, que conhece bem as investigações, e que, no sentido de transmitir à sociedade o que realmente acontece nesse caso, e do apoio da opinião pública, que continue do nosso lado. Agora, nós precisamos que vocês, são expertos em Lava Jato, vocês repercutam as coisas como elas são. E que, apesar de existir um eco do outro lado, de críticas e abusos, que tem que ser repercutido, porque são pessoas poderosas, e o que elas falam deve aparecer na mídia, que exista também um esclarecimento em relação à inverdade daqueles fatos. Aqui atrás das câmeras, aqui no canto, é Juliana, Folha de São Paulo. Queria perguntar dos tesoureiros. Se puder explicar, o doutor Diogo falou que o Silvio Pereira não estava muito claro, mas se puder explicar o porquê que ele não está sendo denunciado dessa vez, e também, na outra denúncia, o Danúbio Soares, qual é a razão da denúncia. E também, ainda da pergunta da Carolina, sobre o caminho do resto do dinheiro dos 6 milhões, o senhor falou que 3 milhões, quase 3 milhões e meio, foi para 2 marqueteiros de Campinas. E se não há provas ainda suspeitas, hipóteses, que os outros 3 milhões foram para onde? O senhor Silvio José Pereira, no contexto dos fatos, teve aquele depoimento do senhor Marcos Valério, que acusava ele de ter sido a pessoa que procurou Marcos Valério para orquestrar todo esse plano. Tem esse depoimento. No contexto dos fatos, a própria denúncia do Mensalão e o acórdão de condenação do Mensalão demonstrava que ele atuava juntamente, ele era a ponte de ligação com o Marcos Valério para operação de valores espúrios. Contudo, pendia ainda a resposta de algumas evidências materiais em relação a ele, que estamos esperando. Como temos um réu preso nesse caso, 2 na realidade, que é Marcos Valério e Rona Maria Pinto, nós achamos por bem já oferecer a denúncia em relação a essas pessoas que estão com a participação bem consolidada e continuar as investigações em relação ao Silvio José Pereira. O senhor Danúbio Soares, por que ele está denunciado nesse caso? Existem vários depoimentos que ligam ele a esse empréstimo fraudulento. Ele foi ouvido, ele falou que tinha conhecimento do empréstimo, embora não tenha participado diretamente. As pessoas mencionam a participação dele em reuniões, inclusive em que foi discutida a concessão desse empréstimo a José Carlos Munlai, mas que na realidade se destinava ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, ele tinha o domínio funcional, ele sabia que na realidade o empréstimo era para o Partido dos Trabalhadores e que se destinava ao Ronan Maria Pinto, e em razão disso ele teve participação nos fatos, comprovado principalmente por relato direto de testemunhas, se não me engano são 4 pessoas, o José Carlos Munlai, o Sandro Tordim, que menciona ele, o Salim Chaim, o próprio Delúbio reconhece que foi em algumas reuniões do Banco Chaim, embora não reconheça que tenha tratado especificamente desse empréstimo, e também rememorando o contexto no Mensalão, Delúbio Soares na época era o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e também tinha participação desses fatos, inclusive tendo sido denunciado na época no Mensalão. Então, no contexto que se extrai a própria denúncia e a condenação do Mensalão, corroborado pelos depoimentos de testemunhas presenciais, fez o Ministério Público Federal concluir que realmente ele teve uma participação ativa nessa lavagem de capitais. Complementando a bem dada explicação, nós vemos Delúbio Soares como um dos autores intelectuais, ao lado de Marcos Valério, Enivaldo Quadrado e Breno Altman. Existem 3 conjuntos de evidências, basicamente, que mostram que ele estava dentre as pessoas que determinaram como esses fatos se processariam, como a lavagem de dinheiro seria efetuada, como o empréstimo seria concedido. O primeiro é o envolvimento dele no núcleo pensante do caso Mensalão. O segundo é o fato de que ele foi ao banco pelo menos 2 vezes
Primeiro, numa reunião com o Bunlai e dizendo que a Casa Civil ligaria para confirmar o interesse do Partido dos Trabalhadores, e num segundo momento com o Marcos Valério para dizer que o Partido dos Trabalhadores saldaria o débito. Existem testemunhas que atestam o comparecimento dele a essas duas reuniões. Em terceiro lugar, existe ainda o depoimento do próprio Bunlai, que disse que Delúbio pediu um percentual ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, existem evidências consistentes que mostram que ele fazia parte da autoria intelectual, que ele foi uma das pessoas que pensou esse esquema e como que ele se processaria. Júlia. O resto do dinheiro, a gente ainda não avançou. Em princípio, são depósitos todos para pessoas jurídicas, e em juízo preliminar parece que são prestadores de serviços de campanhas eleitorais, mas ainda pende maiores averiguações. Julian Yared, Rede Mercosul. O procurador Deltan estava falando dos ataques à Lava Jato. Queria saber se é possível comentar se afeta de alguma maneira a rotina do trabalho da Força Tarefa, um pedido de afastamento de um membro da Força Tarefa, como foi feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É claro que os ataques e críticas acabam desgastando porque geram uma demanda, geram um tempo que é necessário investir em atividade para resposta a críticas, resposta a representações, um tempo que poderia ser investido em uma finalidade mais útil, como a descoberta de crimes, a comprovação de crimes, o oferecimento de acusações criminais. Nesse sentido, isso prejudica sim o trabalho. Agora, essa acusação, essa representação específica contra o colega Carlos Fernando Santos Lima é uma coisa que não nos gera preocupação porque ela não tem o menor fundamento. A base dessa representação que foi feita foi dizer que o procurador Carlos Fernando Santos Lima fez juízos conclusivos, fez avaliação da responsabilidade criminal do ex-presidente Lula, quando, na verdade, olhando a transcrição das manifestações do procurador Carlos Fernando, tudo o que ele fez foi falar aquilo que já estava em autos públicos. Ele simplesmente reproduziu na via oral manifestação que já estava escrita pelo Ministério Público em manifestações perante a Justiça e que já eram de conhecimento da sociedade. Em nenhum momento ele afirmou de modo peremptório ou conclusivo que determinada pessoa praticou ou não crimes antes do momento do oferecimento da acusação criminal. Ele sempre ressaltou que as afirmações que ele fazia são com base em evidências e com base nas petições e manifestações já produzidas dentro de autos, de novo, públicos, aos quais a sociedade e a imprensa têm acesso. Por isso é uma representação que não nos traz grande preocupação. Agora, o contexto de críticas repetidas, isso sim nos preocupa, porque isso em algum momento pode fazer com que pessoas de bem, pessoas que estão assistindo aos fatos, tenham algum pé atrás em relação ao procedimento. Quando essas críticas, essas teorias são construídas contra a Lava Jato, são praticamente teorias da conspiração, porque nós temos, só no Ministério Público, dezenas de integrantes, 50 pessoas concursadas, sem qualquer origem política partidária, sem qualquer atuação para sair do trilho. Pelo contrário, se nós sairmos do trilho em algum momento, aí sim nós seremos sujeitos a sanções perante o Conselho Nacional do Ministério Público e outros órgãos correcionais. Nós temos ainda na Receita Federal dezenas e dezenas de pessoas atuando. Nós temos ainda na polícia dezenas e dezenas de pessoas atuando. Será que, se houvesse uma atuação tendenciosa, pessoas das próprias equipes não se levantariam? Pessoas que foram escolhidas e atuam nesse caso de modo aleatório e que têm um único comprometimento com o serviço público e com a produção de justiça? É claro que sim. Isso tudo mostra que essas acusações são uma teoria da conspiração. O que nos preocupa é a repetição incessante das mesmas acusações infundadas, o que pode gerar a diminuição do apoio da opinião pública. Essa é uma coisa com a qual nós temos que nos preocupar, mas mais do que nós. Todo formador de opinião tem que se preocupar, vocês têm que se preocupar, a imprensa, assim como nós nos preocupamos quando existe um ataque à liberdade de expressão, quando existe um ataque a jornalistas. Nós precisamos nos preocupar com a nossa democracia e que nós continuemos com instituições sólidas que sejam responsáveis e capazes de investigar e processar crimes graves como esses que nós estamos vendo praticados pelas mais altas autoridades do nosso país. Marcos Souza, TV Record. Doutor, alguns veículos de imprensa nacionais, alguns jornais, mencionaram que essa denúncia de hoje seria relacionada a Cláudia Cruz e também à filha do Eduardo Cunha. Queria saber se isso realmente seria verdade, se foi programada essa denúncia para hoje, se houve um recuo e, se não aconteceu isso, se há previsão para isso acontecer. O que acontece é que muitos jornais de boa fé acabam, por vezes, acreditando em fontes que eu acredito que não são as melhores. Nós vimos recentemente, por exemplo, publicadas algumas matérias falando que existiam algumas colaborações fechadas
ou colaborações em andamento, e eu lembro de 3 publicadas em jornais de grande circulação, jornais bastante respeitados, que não tinham qualquer fundamento. Isso acaba acontecendo em razão da própria dinâmica, da pressão, da celeridade, muitas vezes, de uma apuração, mas o que existe em relação a Cláudia Cruz e as pessoas relacionadas a ela é uma investigação que desceu do Supremo Tribunal Federal e que está sendo processada. No momento oportuno, o Ministério Público fará sua avaliação sobre os fatos e oferecerá ou não uma acusação criminal. Última pergunta. Ricardo, do Estadão. Doutor, vocês já viveram, quando chegaram ao núcleo empresarial, já um momento semelhante de turbulência, de ataques, de contra-informação, visando isso que vocês dizem ter identificado, de desestabilizar as investigações. O que difere esse momento, quer dizer, o que para vocês tem de diferente nesse momento, e se isso tem, essa possível diferença, tem alguma relação com o momento político vivido em Brasília, né, de possível mudança de um governo, e se essas frentes de MP, o novo relatório da MP, a questão do projeto do Vadidamos, as propostas de mudança em relação a delações também, se vocês veem nisso um plano orquestrado de mobilização dentro do Congresso, de quem tem interesse, obviamente, não do Congresso como um todo, para se efetivar isso aí. Quer que possa ser depois? E a outra pergunta era sobre doações eleitorais. A segunda, a denúncia do Ginhagelo, mais uma vez, comprova a utilização de doações como forma de ocultar a propina, né? Já sabia que isso funcionava em relação a obras, agora em relação a outra forma. E o Leonel falou dessa descoberta de um mapa de novas lavagens de dinheiro. Cada vez mais se consolida que as doações oficiais ocultaram efetivamente dinheiro de Caixa 2 e propina. Em relação à primeira questão do momento de críticas, efetivamente, como você muito bem lembrou, Ricardo, houve um momento, quando nós fizemos as primeiras acusações criminais contra empreiteiros, grandes empresas, um momento de reação articulada. Essas empresas grandes se articularam para publicar notas nos jornais dizendo que as acusações eram absolutamente infundadas, que as investigações eram abusivas, que aqueles crimes de corrupção jamais tinham acontecido, quanto mais cartelização, que isso tudo não era mais do que desvario do Ministério Público. E hoje a maior parte desses empresários e empresas já reconheceu os crimes e mudou sua estratégia de defesa, porque a força dos fatos e provas é muito grande. Agora acontece a mesma coisa, mas em relação a políticos, como você fez uma ótima comparação. Nós acreditamos que em algum ponto os políticos podem mudar discurso, podem sim. Agora, quando nós estávamos tratando de empreiteiras, nós ainda tínhamos pessoas de uma grande parte do caso por ser investigado. Isso justificava acordos de colaboração e o que acaba gerando uma mudança de discurso. Agora, com relação a grandes políticos, conforme a investigação não tenha mais muitas coisas a explorar, acabam se fechando as portas dos acordos de colaboração e o discurso pode acabar sendo mantido. Ou, em relação a alguns poucos colaboradores, como o próprio Delcídio, que é um caso que tramita perante o Supremo, eles podem mudar discurso e acabar reconhecendo. Agora, o que nos preocupa mais é que, quando nós estávamos investigando empresários, essa reação vinha deles, eles não têm o poder político propriamente, diretamente ao menos, nas mãos, para mudar as regras contra as investigações, contra o Ministério Público, contra a sociedade. Agora, quando o número de inimigos na seara política, no Congresso, aumenta a cada dia em que as investigações se expandem, esse risco aumenta, porque são pessoas que diretamente exercem o poder e com uma certa articulação podem vir a aprovar medidas, leis concretas que alterem o nosso trabalho, que significam um retrocesso no combate à corrupção no nosso país. Em relação às doações eleitorais. Algumas das propostas não têm sentido se o objetivo delas não for afundar a Lava Jato, como a proposta que veda a colaboração de pessoas presas. Não tem qualquer sentido pensar isso fora da Lava Jato. O que se objetiva é que as colaborações não possam ser feitas como vinham sendo feitas. O que se objetiva é restringir o número de colaborações. Ainda que as colaborações de pessoas presas sejam um pequeno percentual dentro do todo, se objetiva restringir e fazer com que aquelas colaborações específicas não venham a acontecer.
Agora, nós não temos evidência de que, no momento, de que isso seja algo completamente articulado. Agora, uma coisa que se preocupa, sim, é o ponto de vista da opinião pública, de parcela da opinião pública, de que, com a mudança de governo, existe meio caminho andado contra a corrupção. O que eu volto a dizer, não existe mudança de governo, mudança política, não é meio caminho andado contra a corrupção. Aliás, é caminho nada andado contra a corrupção. Se nós queremos caminhar efetivamente com passos sólidos contra a corrupção, nós precisamos de reforma política e de reforma no sistema de justiça, de 10 medidas contra a corrupção e de reforma política. Quanto às doações eleitorais, é muito claro, com base em estudos do Brasil e no exterior, que as doações, como vinham acontecendo por parte de empreiteiras, acabavam gerando uma captura do Estado. Isso não mostrava que as doações eram corrupção, mas sim que as doações funcionavam dentro de um sistema imoral, porque as mesmas empreiteiras doavam para partido A e para o concorrente, partido B, valores semelhantes, o que mostra que aquela empreiteira não estava fazendo o exercício de uma opinião ou de uma vocação ou de uma opinião político-partidária, ainda que fosse dos seus diretores, mas estava sim buscando ficar bem, fazendo um investimento ao fazer aquelas doações eleitorais, na expectativa de que em algum momento viesse um retorno econômico por meio da atuação daqueles parlamentares. Isso por si só já mostra que essas doações tinham um caráter imoral, era para obter benefícios, era para existir um capitalismo de compadrio em que políticos e empresários se aproximavam para a troca de benefícios mútuos. Agora, o que a Lava Jato vem mostrar para além disso, é que em diversos casos essas doações, além de serem imorais, elas eram ilegais, elas eram um simples mecanismo para disfarçar ou para camuflar pagamento de corrupção. Agora nós temos mais do que uma imoralidade que gera uma distorção na democracia no tocante à opinião dos parlamentares, agora nós temos uma venda da democracia, uma venda de opiniões, uma venda de votos, nós temos uma venda de atuação parlamentar em grande medida, sem deixar de falar que existem parlamentares com certeza honestos e que buscam fazer com que isso não aconteça. Agora, o que nos preocupa é que, mesmo revelado tudo isso, mesmo 2 anos depois do começo das investigações, não existiu nada, não existe nenhum movimento concreto e consistente de reforma política. Não existe nenhum movimento concreto e consistente, bandeiras erguidas e pessoas caminhando no Congresso, nas grandes instituições, por reforma do sistema de justiça, que é feito para não funcionar e que está funcionando episodicamente. Nós precisamos de bandeiras, de líderes que levantem a bandeira da reforma política. Nós carecemos disso, nós estamos precisando disso. Nós, como grupo, nós vivemos todo dia preocupados com essa situação, porque senão o que vai acontecer é que nós vamos continuar enxugando gelo, dando murros em pontas de faca, porque nós temos inúmeros casos em que o insucesso é o nosso destino. Esse caso, a Lava Jato, em que nós não podemos contar vantagem, porque é um caso que ainda não se encerrou, é sem dúvidas um ponto fora da curva.